Confirmação, com toda a fraqueza. Depois de concluído o curso de teologia, fui enviado pela direção da igreja ao meu primeiro campo de trabalho, uma paróquia rural com 12 comunidades e grandes distâncias de estradas precárias a vencer. O meu antecessor, que me introduziu nos trabalhos em 2 semanas de convivência, me tinha dito que os confirmandos recebem o ensino confirmatório depois do culto, uma vez por mês. O exame é feito no dia da confirmação. Isso significava que os confirmandos, pela matemática, nos 2 anos de doutrina, teriam 24 encontros com o pastor, após o cansaço de uma viagem difícil de jipe, que judiava fisicamente, depois da celebração de um culto, que judiava moralmente. Alguns cultos nem aconteciam, por motivo de tempo ruim, ou de um enterro, ou de férias do pastor, ou os alunos faltavam à doutrina, ou não estudavam. Sobravam talvez uns 15 encontros. Com os anos introduzi o cartão de estudo programado da doutrina evangélica e os retiros de confirmandos para remendar, pelo menos um pouco, as deficiências pedagógicas. Um dos primeiros exames de confirmandos podia acontecer da seguinte forma: um único confirmando. Procedi ao exame. Perguntei: quem foi Adão e Eva? Silêncio. Já na maneira de um menino parar de pé diante da comunidade, você podia ver a dificuldade que um professor de escola rural deveria ter tido com ele. Então diga o 6º mandamento. Silêncio. Para facilitar, eu pedi: então diga o 1º mandamento. Tudo quieto. Qual versículo da Bíblia você conhece? Nada. Me lembrei que meu antecessor me afiançara que neste culto teria que acontecer sem falta o exame dos confirmandos e também a confirmação. O culto tinha sido marcado para aquele dia, com celebração da Santa Ceia. Os padrinhos estavam presentes, vindos de longe, paramentados para a festa, a igreja enfeitada com folhas de coqueiro, o pastor tinha sido convidado para o almoço, etc. Por isso, a estas alturas, quem se viu apertado no exame não era o confirmando, mas eu, como pastor, comecei a suar frio. E se o menino não respondesse a nenhuma pergunta, eu continuei o interrogatório. E quem criou o céu e a terra? Silêncio total. Não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Você conhece um salmo? Calmaria completa. Talvez você conheça um hino do inário, nem que seja apenas o começo. A gente podia ouvir um alfinete cair, tão quieto estava o ambiente. Você conhece uma oração? Pensei que talvez lhe ocorresse o Pai Nosso. Nada. O menino era um túmulo. A essas alturas eu já estava desesperado. Lembrei de perguntar: então você quer ser confirmado ou não? Sim, foi a resposta, ainda que reticente. Graças a Deus, uma manifestação, uma resposta. Já ninguém podia dizer que o moço não tinha respondido nada. Jesus, certa vez, disse: quem não é contra nós, é por nós. Marcos 9,40. Tivemos naquele dia um culto com Santa Ceia e um almoço de confraternização com pais e padrinhos e aprendi uma lição sobre o significado do ensino confirmatório em nossa igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. Desde aquela ocasião,
Dos meus primeiros meses de pastorado, passaram por minhas mãos algumas centenas de confirmandos. A maioria meninos e meninas inteligentes, esforçados, apoiados pelos pais, com plena saúde corporal e mental. Mas mesmo tratando-se dos mais fortes, eu me perguntava o que garantiria a firmeza da confirmação. Poderíamos ancorar a salvação na convicção de fé dos adolescentes? Seria a boa vontade deles suficiente para uma vida no discipulado? Ou não seria melhor nivelar por baixo, ser honesto e ver na confirmação muito mais o que nossos antepassados alemães chamavam de Einsegnung, em vez de firmação, ou seja, introduzir com bênção os adolescentes e jovens na vida. Isso fica melhor do que querer enviá-los dentro de uma firmeza que ser humano nenhum pode garantir por forças próprias. Em nossa igreja evangélica luterana, a confirmação não é considerada um sacramento, como na igreja católica, mas este ato não deixa de ser um meio de graça, uma ajuda no caminho do discipulado de Jesus, um aprendizado que nos confirma na graça de Deus, mas que não nos compromete com o nosso próprio esforço e obras. A escola prepara o jovem para a vida. A igreja prepara o jovem para a vida eterna, para experimentar a graça de Deus. E mesmo alguém com pouca ou nenhuma capacidade escolar pode ter uma noção da graça de Deus, enquanto alguém com toda a formação acadêmica e nota 10 no ensino confirmatório, mas confiante na sua própria capacidade, terá dificuldade de conhecer o que é a salvação pela graça.